Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live da Igreja Cristã na Família, presencial e aí na sua casa. E essa live não é apenas para falar sobre o nosso momento, é para falar sobre aquilo que vai acontecer em 2022, sobre o foco de nossa igreja em 2022, sobre o que Deus tem mostrado para nós como liderança, como governo, como pastores, sobre aquilo que Ele tem e espera de nós no ano que vem. Como você sabe, nós estamos já há alguns anos entendendo essa palavra de Deus para a nossa igreja, correlacionando a nossa idade com a idade com o que aconteceu com o povo de Israel no Egito. 40 anos, quando fizemos, 40 anos saindo para o Êxodo, 40 anos de deserto. Ao final desses 40 anos, entrando na Terra Prometida, ano de 2021, o primeiro ano de conquista da Terra. Conhecemos muito essa história, de como Moisés nasceu, de como o povo sofreu, das pragas do Egito, da saída, da travessia do Mar Vermelho, da entrega dos 10 mandamentos, toda a história do povo no deserto. Depois as batalhas, as guerras com Josué, a conquista da terra. Alguns sabem mais, alguns sabem menos. Mas depois que Josué passa, começa o período dos juízes, o que acontece? Eu queria fazer uma relação entre aquilo que a Bíblia relata e aquilo que nós vivemos como igreja e você vive como igreja. Porque eu quero te dizer com todas as letras, o que é, já foi. E o que há de ser, também já passou. E Deus pede contas. A nossa vida é um ciclo. E nós temos que entender os ciclos que se repetem. Se você quer entender o que Deus tem para a sua vida em 2022, olha o que Deus fez atrás, olha o que Ele falou, olha a promessa que Ele deu. E viva o futuro, entendendo esse mesmo futuro a partir do que aconteceu no passado. Então, o ano é 1444 antes de Cristo. Essas datagens de quando aconteceram os fatos bíblicos, ela é muito complexa. Aliás, tem um estudo muito legal que eu descobri aqui, bem extenso, sobre como colocar as datas do Êxodo, dos reis, do período dos juízes. Um estudo assim intenso, né? Eu fiquei gastando um tempão lendo aquilo, pegando referências bíblicas, comparando com dados arqueológicos, comparando com as histórias do povo de Canaã, do Egito, para entender quando essas coisas aconteceram. E depois de muitos estudos, né, os que se mais acredita, colocam nessa data aqui, 1444 a.C., é o ano em que Moisés manda os espias irem olhar a terra. 2 anos depois de terem saído. Portanto, o Êxodo está em 1446 a.C., quando começa a peregrinação pelo deserto. E nessa hora, nesse momento tão crucial, em que os espias estão lá olhando a terra e dizem, não vai dar. Uma geração de Egito, uma geração de escravidão, uma geração acostumada a receber de graça tudo que ele necessitava. Você pode achar muito ruim ser escravo, pode achar muito ruim ser preso, mas a verdade é que tem casa e comida e roupa gratuita. Não tem liberdade. E quando o povo começa a passar fome no deserto, o que eles lembram, eu sempre digo isso, eles lembram da cebola. Eu não entendo uma situação dessa. Como é que alguém vai lembrar de cebola do Egito? Eles lembram que eles tinham comida, eles lembram que eles tinham segurança, eles lembram que eles tinham vida. Uma geração com uma mentalidade de escravo. É melhor não tentar nada novo. É melhor não se revoltar contra a situação. É melhor obedecer e ser subjugado. Eu não sei você, mas esse mundo faz a mesma coisa hoje. Ela tenta te convencer, a sociedade, de que você não tem como ir contra ela. Que você não pode correr o risco de ser cancelado. Que você não pode ser minoria, porque se você for minoria vai sofrer e não vai adiantar. Então obedeça, então fale as palavras que são ditas para serem ditas.
Então seja como todo mundo é. Isso acontecia lá, acontece hoje. E nessa situação aqui então, Josué, com 41 anos, fala, vai dar certo. E todos os demais falam, não vai dar. Josué e Caleb se levantam dizendo, Deus prometeu, Deus vai cumprir. Josué tinha 41 anos. A nossa idade de igreja. Estamos entrando no ano 42. O nome dele era Oséias. Ele muda de nome por causa da situação. Que aliás é uma coisa muito comum na Bíblia. Quando um fato forte acontece, Deus muda o seu nome. Deus muda o nome de Abraão, Abrão para Abraão. Por quê? Porque ele era pai das alturas e vira pai de uma multidão. A promessa de Deus passava pela mudança do nome. E ele muda uma letra. Avram para Avraham. A mesma coisa acontece aqui. Oséias para Josué, no hebraico, é uma letra. Ele acrescentou um J na frente. José para José, ou Joshua, Josué. A mesma palavra em hebraico que serve para falar Jesus também. O Yeshua, o Joshua, Josué. Ele coloca uma letra e muda o nome de Josué. Depois de 40 anos, Josué assume o lugar de Davi. De Moisés. Começa a comandar o povo naquela peregrinação. Nós sabemos disso bastante, mas só para contextualizar vocês, foram 7 anos de guerra. Desde que começa a invasão de Jericó, até quando eles vencem o último em Canaã, 7 anos guerreando. Todo o povo indo atrás, e rei após rei, cidade após cidade, tomando conta da terra prometida. Nesse período, 31 reis foram derrotados. 7 anos de batalha. 7 anos de perseverança. 7 anos em que todos tinham medo de Israel. Aqueles gafanhotos que eles eram, 44 anos atrás, quando foram espiar a terra, agora eles eram gigantes. E o povo da terra que era o gafanhoto. Então lembre-se, o diabo sempre vai querer colocar para você que você é pequenino demais diante dos problemas. Que você não tem forças para resistir à situação. A palavra dos espias foi, nós éramos como gafanhotos diante deles. E eles também nos consideravam como gafanhotos. Não sei de onde eles tiraram isso, né? Parece estar dentro da cabeça do outro. E eu vou chegar no final dessa história, porque a palavra glória, nós somos criados, hoje eu falei isso na nossa escola de governança, nós somos criados, Efésios 1:6, para louvor da glória de Deus. E glória é aparência, glória é cobertura, glória é o que você vê do exterior. Glória no hebraico kabot quer dizer aquela nuvem que cobre, e quando eu olho, eu não vejo o que está lá dentro, eu vejo a glória. As pessoas não veem quem você é, porque você é pequeno, fraco, você não consegue, mas existe um revestimento, existe uma glória que é derramada sobre a sua vida. E na hora que você recebe essa glória, o que eles veem não é o que você é, mas o que Deus é em você. E por isso aquele povo de escravos virou um povo de guerreiros. E aqueles jovens que nasceram no deserto, eles nasceram com a mentalidade, nós vamos conquistar essa terra, nós vamos invadir a tua praia. Eu sou mais eu do que você. Você tem essa postura? Você tem essa percepção diante da sociedade? Você se considera a maioria com Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso é muito importante nesse ano que nós vamos enfrentar, porque você vai ouvir muito que você é minoria, que você está errado, que não adianta, que é uma onda que vem, e dá a impressão de que é o inferno que está invadindo a igreja. Mas o que Jesus declarou para Pedro, em Mateus 19, é que tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
O que está em expansão é o reino de Deus. Nós estamos crescendo. E é o inferno que está se defendendo, porque é chegado o reino de Deus. E na terra que havia trevas, brilhou uma luz. Essa é a história do nosso 2022. Você entender essa expansão, esse desenvolvimento. 7 anos de batalha. E depois de 7 anos de batalha, acontecem 7 anos de paz. 7 anos em que Josué é o juiz. Ele está lá governando, reinando, acertando. Eu não tenho tempo aqui, mas você pode ler as histórias de como foi esse acertar da situação. É escolhida onde cada tribo vai morar. É tirada a sorte para falar, olha, Rubem e Simeão, você, Rubem, Gade, Aser, vocês já tinham pedido para Moisés, pode voltar lá para o outro lado do Jordão, a terra que vocês conquistaram lá, porque vocês chegaram primeiro lá, deixaram mulher e filhos e vieram como exército, 7 anos batalhando do lado de cá. Volta para lá, tribos da além do Jordão. Os demais vão tirar sorte aqui, você fica aqui, você fica lá, você fica lá. Josué tinha que tomar essa decisão. Não é uma coisa muito simples, porque todo mundo escolhe o melhor lugar. E a terra estava conquistada, mas não estava dominada. O povo continuou morando, porque inclusive a promessa que Deus faz em Deuteronômio 7 é: vocês habitarão em cidades que vocês não construíram. Eu quero dizer isso para você aqui essa noite. A promessa de Deus para a sua vida é que você vai conquistar uma coisa pronta. O que ele falou para o povo no deserto é que eles iam sair do Egito carregando o despojo. Toda aquela prata, aquele ouro, todas as riquezas que ele tinha para construir o templo. Depois você ouve aqui minha mensagem aqui no aniversário de 28 anos do Butantã sobre o santuário. Todo aquele material, toda aquela púrpura, carmesim, o azul, toda a riqueza era despojo do Egito, porque eles eram escravos, eles não tinham nada. Eles saíram ricos porque despojaram o Egito. E você, cristão, meu amigo, você tem uma palavra de Deus para despojar o Egito igual. E nessa hora aqui, você tem uma palavra de Deus de que você vai morar numa cidade que você não construiu. Então eles não destruíram as cidades, eles ocuparam os lugares que estavam ali. Siquém, Razor, com exceção de Jericó, Ai, que foram destruídas, as demais cidades foram conquistadas e ocupadas, mas o povo continuava lá. Mistura. Remanescentes. E aí então, 14 anos depois, quando Josué, 7 anos de guerra, 7 anos julgando o povo, e ele se aposenta. Vai para casa, mora em Siquém. E ele fica ali, e quando ele tinha 110 anos de idade, no final da sua vida, 14 anos depois de deixar o serviço público, ele chama o povo e faz uma declaração. Eu quero ler com você essa passagem de Josué falando como ele achava que estava a situação, um ano antes dele morrer. Isso está em Josué, capítulo 23. E aqui fala: Josué exorta o povo a observar a lei do Senhor. E sucedeu que muitos dias depois que o Senhor dera repouso a Israel de todos seus inimigos em redor, muitos dias depois, e Josué já fosse velho e entrado em dias, eu estou te dizendo, 14 anos depois, chamou Josué a todo Israel, aos seus anciãos, aos seus cabeças, aos seus juízes, aos seus oficiais, e disse-lhes: eu já sou velho, entrado em dias, e vós já tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas essas nações por causa de vós. Porque o Senhor vosso Deus é o que pelejou por vós. Entende aqui o tempo verbal, que a gente não usa muito não, ele está na segunda pessoa do plural. Vós, o Senhor vosso Deus, fez por vós, fez por você. Vocês estão vendo o que Deus fez por você. A promessa que ele prometeu lá no Egito, que os vossos pais não acreditaram, ele fez acontecer.
e agora nós estamos morando aqui. Agora é o seguinte: esforçai-vos, pois, muito para guardardes e para fazerdes tudo quanto está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que não entreis a estas nações que ainda ficaram convosco, e dos nomes de seus deuses não façais menção, nem por eles façais jurar, nem os sirvais, nem a eles vos inclineis. Mas ao Senhor vosso Deus vos achegareis, como fizestes até o dia de hoje. Pausa para beber água. Essa é a parte mais difícil, é abrir o copinho. No Brasil, eles têm uma técnica de não deixar você abrir o copinho. Sabe o que aconteceu aqui? Josué estava preocupado que o povo estava misturado. E aquela geração que viveu tudo, ele era um dos poucos, porque ele e Caleb foram os únicos que sobreviveram acima de 20 anos fora do Egito. Todo o povo que tinha mais que 20 anos morreu no deserto. Ele tinha 40. Então os demais, no mínimo, tinham 20 anos de idade quando aconteceu aquele chamado dos espias. E agora estavam velhos também. Ele estava com 110, os outros estavam com 90. Para baixo disso, gente que não viveu essa história. Gente que nasceu perto da libertação. E para baixo de 30, gente que nasceu em Canaã, na terra prometida. Do ladinho lá das pessoas, convivendo com os costumes e a cidade, entendendo e ouvindo os nomes dos reis, dos deuses daquele lugar. Gente que se acostumou a viver numa Canaã. Obrigado. A nossa geração nova, ela nasceu com tudo pronto. Eu pertenço a uma geração que construiu do zero tudo que nós temos e somos como Igreja Cristã na Família. Mas você provavelmente pertence a uma geração que já reclama do 48. Não tinha 48. Não tinha nem 24. É muito legal estar nesse prédio. É muito bom ver os efeitos de luzes aqui acontecendo. Mas começou na sala da casa. Essa igreja aqui. No meu sofá que as pessoas não podiam sentar porque manchava de calça jeans lá no sofá. Tinha que botar um lençolzinho. As nossas igrejas começaram com pessoas que não estão mais aqui. Que já vai morrendo. Que já vai passando. Eu não sou o Moisés dessa história. Eu sou o Josué. E estou chamando vocês aqui para dizer, vamos tomar uma decisão. O tempo está passando. O dinheiro está aí. O crescimento está aí. A estrutura está aí. Você é uma nova geração. A minha pergunta, você está mais perto de cananita ou de israelita? Você está mais posicionado com Deus ou com o povo da terra? Essa era a preocupação de Josué. E ele fala, se vocês se apartarem, Deus não vai fazer tudo aquilo que ele fez. Deus teve o poder de expelir estas nações de diante de vós. Mas se você não ficar com ele, elas vos serão por laço. Versículo 13. E rede, e açoite às vossas costas. Olha essa progressão. Fica lá dormindo com o inimigo. É uma armadilha. É um laço. E quando você ficar preso nesse laço, vira uma rede. Você fica enredado. Você não consegue sair. Quanto mais você se mexe, mais você se prende. E aí começa a sofrer. Chicote nas costas, espinho nos olhos, até que pereçais.
desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Eu quero dizer isso para você, meu amigo, minha amiga. Cuidado com a transigência com o cananita. Porque começa legal, mas termina escravo. E o seu pai e o seu avô saiu do Egito para nunca mais ser escravo. Não volta para a situação anterior. Esse é o alerta de Josué aqui. Ele está falando, eu estou passando, estou morrendo, mas eu quero te perguntar, qual é a sua decisão? Qual é a sua postura? Porque sabe, você não está passando fome. Você não está dependendo de um maná que cai do céu. Você não está reclamando que não tem água e o Moisés tem que bater na rocha para essa água sair. Você está plantando e colhendo. Você está prosperando. Você está bem na terra. E você está perguntando, será que é para tudo isso? Será que precisa ser tão assim radical? Será que é dessa forma mesmo? E eu estou te dizendo, você vai começar assim e vai terminar escravo. Com espinho no olho. Ele continua todo o capítulo falando isso, mas no capítulo 24, ele vai lembrar o povo. Capítulo 24 diz assim, depois ajuntou Josué todas as tribos de Israel, porque essa palavra que eu estou dizendo até agora, ele deu para os líderes, para os chefes, para os príncipes, para os pastores das igrejas locais, para os governos das igrejas, para os líderes dos ministérios, para você que exerce algum cargo de liderança nessa terra. Mas depois ele chamou todo o povo. Eu sei que nessa live aqui não está todo o povo. Aliás, se fosse domingo ia estar todo o povo, viu? Então, o pastor que não quer fazer live de domingo, vamos ver se em 2022 a gente melhora. Todo o povo. A primeira live que nós fizemos, todo o povo. Nem lembro aqui, mas eram 7.000 pessoas. Olha aí no seu YouTube quantas tem. É assim que acontece. Você tem mais o que fazer. Você tem alternativa. Para quê? No 24, ele chama todo o povo. Os anciãos, os cabeças, os juízes, os oficiais e todo mundo junto. E ele fala assim, assim diz o Senhor Deus de Israel. Conta a história que vem desde Abraão, como ele tomou, trouxe para aquela terra, Isaac, Jacó, Esaú, Moisés, Arão, tirando eu, vossos pais do Egito, viestes ao mar Vermelho. Eu não vou ler toda a história aqui, vocês conhecem. Até a guerra de entrada, fala aqui de Balaque, rei dos Moabitas, que chamou Balaão para amaldiçoar. Fala da passagem por Jericó. Fala do que Deus fez. E agora então ele termina no versículo 14 dizendo, agora pois, temei ao Senhor, e servi-o com sinceridade, e com verdade, e deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio, e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estão da além do rio, ou os deuses amorreus, em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Essa declaração é histórica, porque ele relatou tudo o que aconteceu desde que Naor estava em Ur na Caldeia, e muda para Harã, e Abraão é chamado em Gênesis 13, sai da tua casa, tua parentela, e vem para Canaã. E como eles saíram de Canaã com Jacó, e crescem no Egito e voltam. Então ele fala, deuses do outro lado do rio, deuses da história do Egito. Hoje a nossa sociedade está adorando o Deus do Egito. O que está em alta hoje é Babilônia, Mesopotâmia, Egito, pirâmide, esoterismo, a natureza, os deuses que têm os nomes dos animais.
Não se engane. O que o homem de hoje, do século XXI, está fazendo é deificando a criação. E é óbvio que eu não estou falando que nós temos que destruir a natureza, mas ela não é nossa mãe, não. Você não nasceu de uma árvore. Isso é filme. Não tem panteísmo. Existe um Deus criador. E você vai ouvir todo mundo dizer que os deuses estão aí. Vai abraçar a árvore. Vai beijar a baleia. Essa teoria está subindo. Nós nos integrando com a Mãe Terra, com a Egeia. Você entra no avião e pega aquele amendoinzinho e está escrito lá, nós mãe terráqueos. Eu falei, eu não sou mãe terráqueo, eu não vou comer esse amendoim para nada. Os deuses do Egito estão na moda. Também tem os deuses dos amorreus e dos moabitas. Ele conta a história de Balaque e Balaão, porque era aquele rei que queria amaldiçoar o povo. E a palavra do profeta, Balaão, contra sua vontade, foi sobre essa tenda Israel, não vale encantamento. Ele foi chamado para amaldiçoar, e ele teve que dizer, não vale encantamento. Sobre a tua tenda Israel está a bênção do Senhor. Então hoje vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas estão sendo encomendadas para amaldiçoar a sua vida, mas o poder de Deus é tornar maldição em bênção. Você tem que escolher, você vai seguir Deus egípcio? Você vai seguir o Deus que está do teu ladinho aí, do Moabita? Ou você vai seguir o Deus invisível? O Deus que não se faz representar de uma forma humana. O Deus que ninguém sabe como é. Israel era o único país na história que tinha o monoteísmo de um Deus invisível, que não tinha uma classe dominante sacerdotal. Isso não é pouca coisa na história, não. Em Israel, não existia um enviado de Deus, que era o rei, o faraó. O rei era o Senhor Jeová. E quando Moisés pergunta, quem eu vou falar que mandou? Eu falo, diga que eu sou mandou, porque eu sou o que sou. E isso é o nome de Jeová. Eu sou. Você não vai entender, você não vai ver, você não vai materializar, você vai ter que crer pela fé. Que há um Deus invisível que não se deixa expressar em figuras, em estátuas, em ídolos e em imagens. E esse é o mandamento que ele deu. Não farás para ti imagens de escultura. Você não tem como antropomorfizar aquilo, porque Deus não tem figura humana, e nem de animal. Ele não é meio nada, ele é invisível. Esse é o desafio que Josué faz. Quem que vocês vão servir? E sabe, a resposta para esse desafio demorou. – 324 anos depois desse dia, 324 anos depois desse dia, Samuel ouviu o povo dizendo, nós queremos um rei. E ele disse, mas não está bom como está? Deus não está com você, não é o suficiente? E o povo disse, não, nós queremos um rei, como todos os povos têm. Nós queremos um rei que entra e saia, e que nós possamos aplaudir e abaixar diante dele. Nós queremos um rei do qual nós possamos nos orgulhar e dizer, olha o nosso rei como é forte, olha o nosso rei como é poderoso, olha o nosso rei como tem riqueza. E aí o Samuel disse, sabe o que ele vai fazer? Ele vai pegar imposto de você para ficar rico com ele. Ele vai pegar a sua filha para dormir no palácio dele. Ele vai pegar o seu filho para trabalhar para ele. É isso que vocês querem?
E o povo disse, sim, é isso que nós queremos. Nós queremos um rei. E o Samuel estava indignado. Aí Deus falou, Samuel, fica tranquilo. Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. A República Hebraica, aliás, maravilhoso livro da doutora Inês Borges, que escreveu conosco aqui, Instituto Renovo. Tradução, Tradução do livro do Vines, escrito em 1800 e alguma coisa. República Hebraica, a experiência de um Estado totalmente moderno, onde a taxa de imposto é 10%. Só para você lembrar um pouquinho que você não sabe disso, a nossa aqui, cara pálida, é 40%. Nós pagamos 40% de imposto para esse governo que não faz. Israel era 10%, minarquia. Um modelo onde a classe sacerdotal serve, não é servida. Não é uma máquina de Estado que se locupleta da população. É uma tribo que vive em função das outras. E que também tem que dar dízimo. Viu, pastor? Pastor também dá dízimo, viu? Um modelo em que a propriedade tinha 49 anos para ser sua. Depois voltava para o outro. Já imaginou se fosse assim? Não tem o seu filho é rico porque você fez dinheiro. O seu filho vai trabalhar para ser rico também. Então no jubileu de 7 vezes 7, 49, volta o status quo. Quem é escravo fica livre. Quem tinha terra e vendeu, volta de novo. Então o valuation da terra ia ser maravilhoso. Porque você não vai ter o neto e o bisneto herdando e acumulando riqueza. Você tem distribuição de renda. Que coisa fantástica. Mas o povo não queria. Ele queria um rei. Por isso que em 2021 nós colocamos aqui, esta igreja, governo sem reis. Eu quero dizer uma coisa para você. Se eu estou falando isso, eu sou presidente da igreja, seria muito estúpido para passar a igreja por um rei. Nós temos que levantar pessoas que amem essa igreja a ponto de se doarem por ela e não se locupletarem dela, se utilizarem dela. Um governo sem reis. Porque é o que a palavra de Deus nos coloca. Nós somos servos. Nós estamos aqui para dar. Deus nos enriquece para que nós abençoemos. O dinheiro que Ele te dá não é seu. Esses dias eu estou aqui falando do Tela, estou presidindo o Instituto Tela. Tecnologia, empreendedorismo, liderança e ação. Semana passada em Brasília, falando lá para as pessoas. Você foi chamado por Deus. Hoje para a nossa escola de governança. Qual é a diferença entre um voluntário que trabalha para a igreja e um pastor que recebe dela? Nenhuma. Porque o voluntário ganha de Deus também. Ou será que o seu salário não vem de Deus? Como tratar um momento em que nós estamos falando que Deus é diferente do que a sociedade tem? Então, para isso tudo acontecer, você tem que se posicionar. Você não pode ser um torcedor. Você tem que se posicionar. Em 2022, nós vamos ter um ano complicado, em que as pessoas vão exigir posicionamento de você. E se posicionar é ter uma posição. Se posicionar é fundamental o seu argumento. Então, sabe o que nós estamos fazendo em 2022? Responder com mansidão a todo aquele que perguntar a razão da nossa fé. Conhecer a Bíblia a ponto de dizer por que você crê o que você quer. Não porque você é um torcedor que foi ensinado a repetir essa palavra, mas porque você estudou e aprendeu. Você não pode ser um seguidor de um rei, você tem que ser um rei. Porque nós somos uma nação de reis e sacerdotes. Você tem que ter conteúdo, você tem que ter condição. Então nós como igreja temos que estudar a palavra e nos apegar a ela. Nós temos que entender o nosso chamado e cumpri-lo. Nós não temos que ser uma igreja de pessoas que se sentam em cadeiras, mas de pessoas que constroem altares.
posicionado. Me perguntavam quando eu trabalhava no banco: você faz fim de semana? Vou à igreja. Você não tem casa de praia? Não. Casa de campo? Não. Por quê? Porque eu não vou. Domingo eu vou na igreja. Para que eu vou arranjar uma sala para me coçar? Porque se eu comprar uma casa de praia, aí eu vou ter que ficar pensando, tenho que ir na casa de praia. Aí eu vou dar desculpa assim, olha, eu tenho que pagar as contas lá. Não, eu venho aqui. Domingo após domingo. E se eu tiver de férias, eu vou numa igreja. Não tira a férias de Deus. É um posicionamento. É um posicionamento que você tem que fazer. Ser posicionado não é ser torcedor, né? Estamos aqui, deve ter paulistas satisfeitos hoje aí, né? Sabe por quê? Eu não vi tudo, mas eu tenho certeza de que se um time ganhou, é porque ele se posicionou para fazer um gol. E se ele conseguiu fazer o gol, é porque o defensor não se posicionou para impedir. Você tem que se posicionar para atacar, você tem que se posicionar para se defender. Quando alguém agredir a sua fé, se posicione. Saiba o que você crê. Saiba por que você crê. Posicionamento. Se você estiver na brecha, não vai ter brecha. Se nós estamos unidos, nós somos uma muralha. Posicione-se na defesa de quem você é. Você é um cristão pentecostal, que pertence a uma igreja que tem um pensamento ministerial, de autodeterminação e livre-arbítrio. Você escolhe o seu destino. E você escolhe servir a Deus. Porque o que o Josué fez aqui, não foi dizer assim, olha, cada um faça aquilo para o que Deus te levantou. Ele falou assim, vocês escolham. Ou vocês servem aquele Deus lá, ou você serve a Jeová. E eu vou te dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então ele não está obrigando ninguém a servir ninguém. Ele não está empurrando ninguém para lugar nenhum. Mas está dizendo, ó, eu e minha casa nós estamos posicionados. Vocês se posicionem. 324 anos depois, o povo já tinha adquirido a cultura cananita. Lentamente, os valores foram sendo erodidos. As pessoas foram sendo cooptadas. E a maioria queria um rei. Acabou a República Hebraica. Começa um reinado com Saul, que vai daí para frente, como vocês conhecem a história. Então eu quero orar com vocês hoje aqui. Porque essa degradação dos valores começa com um casamento e termina com o rei. Começa se misturando na terra com as pessoas. E aí, eu não tenho tempo para ler aqui, mas ele fala, vocês estão indo no pecado, no conselho de Balaão. A maldição de Peor. Que lá no Novo Testamento volta atrás, tocar no ponto. Deixa o povo se misturar. Você não ganha na batalha, ganha na miscigenação. Faça os casamentos cruzados. Mistura os povos. Os filhos não vão saber quem são. E no final, todo mundo vai ser a mesma sopa. Este ano, 2022, nós queremos que você se posicione. É um ano em que as pessoas vão perguntar por que você é cristão. Porque aí fora, havendo um posicionamento, uma radicalização. O nosso país está sofrendo um processo de radicalização. E as pessoas vão perguntar se por que você é cristão, você vota nesse ou naquele. E eu quero te dizer aqui com todas as letras, não mudou nesta igreja nenhum político, nem de esquerda e nem de direita, vem no púlpito pedir voto. Nós estamos nos posicionando. Você vai ter que aprender a se posicionar. O que é melhor para a nação e o que é a maneira de eu entender o reino de Deus. Nós não precisamos que um homem, que um rei se levante para que as coisas aconteçam. Nós precisamos que Deus reine. Nós continuamos pregando a mensagem de Josué. Sirva você e sua casa ao Senhor.
O resto é consequência. Então, os embates virão, as lutas virão. Eu quero dizer, para poder fazer essa oração final, eu me sinto aqui nessa posição desse Josué. Não posso garantir o que vai acontecer daqui a dezenas de anos na igreja, não vou estar aqui para ver. Mas eu posso garantir o que pode acontecer no ano que vem. E é um ano de mudanças. É um ano de levantar uma nova geração. É um ano de andar junto com essa mesma geração. Eu estou dizendo para você, você pode escolher ser um cristão liberal. Você pode escolher ser um cristão que não acredita em Deus, porque tem. Você pode escolher ser um pastor que não se considera salvo, porque também tem. Mas eu estou te dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Enquanto eu puder falar isso, eu vou estar falando aqui. E vai se levantar um mais jovem. E vão se levantar novas gerações. Mas que vocês segurem essa tocha e se posicionem diante da sociedade e diante de Deus. Você vai ver que isso tem tudo a ver com o que nós vamos fazer durante o ano. Nós vamos continuar falando de unidade, de crescimento, de uma geração sacerdotal, levítica, que ocupe a terra espalhadamente, porque agora não são levitas no centro de um arraial, são levitas vivendo em todas as cidades das tribos de Israel. Então nós estamos crescendo como igreja, nós estamos expandindo nossas fronteiras, nós estamos levantando uma geração de fazendeiros, de empreendedores. Isto vai continuar, e nós vamos continuar sendo uma igreja sem reis, governo sem reis. Então o que nós fizemos em 2021 continua em 2022. E cada localidade tem como seu governo, o Josué 23, que é a conversa do Josué com a liderança, nós vamos continuar tendo. O seu orçamento, o seu calendário, as suas ações ministeriais têm que apontar nessa direção. Nessas 5 áreas que nós temos como crescimento. Expansão territorial, levantar uma classe sacerdotal, manter a unidade de todos, uma geração de fazendeiros, governo sem reis. Isto continua e cada localidade tem que lutar por isso. Mas eu quero dizer para você, na pessoa física, você vai ter que se posicionar. Você vai ter que se posicionar diante do seu vizinho. Você vai ter que se posicionar diante do seu professor. Você vai ter que se posicionar diante do seu chefe. Na sua agenda de valores. Naquilo que você acredita. Naquilo que você chama de santo. Naquilo que você chama de imundo. E nós estamos juntos como igreja para te ensinar e te suportar neste posicionamento. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer nesse momento que eu posso hoje dizer isso. Né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu queria pedir que você que está aí em sua casa ou aqui, marido, mulher e filhos, vamos nos agrupar. Aliás, cadê a Leni? Está aí, aqui, ó. Esse foi um ano maravilhoso, né? Foi um ano também que meu filho se posicionou bastante. Hoje eu ouvi isso de uma pessoa de fora, falando, teu filho está cada vez mais crente, né? Falei, não conta isso para ele. Posicionamento. E o posicionamento não é audiência. O posicionamento é ideia. Na hora que alguém fala uma coisa, você fala assim, eu não acredito nisso. Eu acredito num Deus. Eu acredito numa sociedade que pode ser diferente. Eu acredito no que a Bíblia diz. Eu acredito que quando eu oro, Deus me ouve. Eu acredito em oração. Eu acredito em família. E família é marido, mulher e filhos. Se a sua família foi destroçada, eu acredito em restauração de lares. Eu acredito em aliança de gerações. Que jovens e velhos não têm que viver em mundos à parte. Eles podem conviver. O filho, o pai e o neto. Eu acredito no que a Bíblia diz que Deus é.
não no que o mundo diz que Deus é. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Eu quero que você ore agora por isso, porque depois nós vamos mostrar o nosso posicionamento para 2022. Mas nós temos que orar agora, que Deus nos dê graça, que Deus nos dê força, que Deus nos dê a resiliência de plantar uma semente que faça brotar essa árvore, que dê os seus frutos, que em 2022 você se posicione. Amém? Fique de pé onde você está. Vamos orar? Pega. Josué. Você é pai de família, você é Josué. Você foi fiel a alguém, você foi servo de um Moisés, você ouviu essa palavra, mas agora é você que está dizendo. Se você não tem ainda a condição de dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, essa oração vai para você. Restauração de valores. Se você ainda tem os seus filhos pequenos, nós queremos dizer que nós somos uma igreja que crê em educação. Nós vamos bater nessa tecla. Educar uma geração para se posicionar. No dia em que a aluna da escola do CRE saiu do ensino fundamental e foi para a primeira aula de ensino médio, e um professor de literatura disse para ela, para a classe toda, vocês vão aprender a pensar. Até agora vocês obedeceram. Até agora te disseram que existe certo e errado, que existe céu e inferno, que existe branco e preto. Mas vocês vão aprender que tudo é relativo, que não existem absolutos, que não tem um Deus, que tudo no mundo é relativo. E a classe ficou toda ali, porque é o professor empurrando uma ideologia em cima deles. Mas essa menina, que estudou aqui na nossa escola, ela levantou a mão e falou, professor, posso te fazer uma pergunta? Essa sua afirmação, que não existe absolutos, ela é absoluta? Quando eu ouvi essa coisa, eu falei assim, sabe que você fala, yes. Alguém que pensa, alguém que raciocina, alguém que rebate, que não engole. Isso é eu e minha casa, porque eu vou cobrir a minha família, eu vou ensinar o meu filho, eu vou me posicionar. Posicione-se. Nós precisamos de posicionamento. Nós precisamos de cristãos que não tenham medo de se declarar cristãos. Eu tive essa chance em Brasília, que eu falei, eu quero agradecer por poder orar no final de uma reunião em Brasília, porque foram tantas reuniões, você vai lá falar com o governo, mas naquela eu estava falando o que eu acreditava. E no final veio o André Mendonça, candidato a ministro do Supremo, estava lá, falando, agora nós vamos orar por ele, para que esse homem não seja terrivelmente evangélico, ele seja profundamente cristão. É isso que nós precisamos, pessoas profundamente cristãs. E orar pelos nossos líderes, e orar pela nossa nação, e nos posicionarmos. Vamos nos posicionar. Feche os olhos e abra a sua boca. Se levante ante Deus e declare, Senhor, eu estou aqui, usa-me a mim. Eu estou te entregando a minha casa, o que eu tenho que restou dela. Eu estou te colocando a minha condição, mas eu estou pedindo, Senhor, reveste-me com a tua glória. Desce com a tua nuvem, cobre aquilo que é imperfeito, que as pessoas vejam o teu poder. Nós oramos, Senhor, sobre a nossa igreja, a igreja que está na família, que ela continue a investir contra as trevas, que ela continue a ter ao seu lado o teu nome, que os povos se aterrorizem, e aquilo que Josué falou, enquanto estivermos juntos, nós vamos expulsar os povos da terra, não eles nos expulsarem. Nós clamamos, Senhor, dá-nos força, dá-nos fé, dá-nos condição de não crermos nas aparências, de não nos considerarmos gafanhotos, de não nos esquecermos dos anos de deserto e de não nos misturarmos. Nós abençoamos esta igreja, as famílias que elas têm,
nós abençoamos aquilo que é o nosso core, o nosso principal, o nosso legado. Que nós sejamos uma igreja que abençoe a tua igreja, que promova a paz, que mantenha a unidade, o vínculo da perfeição. Nós abençoamos o ano 2022. Eu abençoo o ano 2022 na vida dos membros. E que as transições sejam tuas. E que se levantem pessoas que farão mais e melhor, mas não diferente. Nós abençoamos a família. Nós abençoamos a oração, a intercessão. Aleluia. Nós abençoamos o profético. Nós abençoamos a autoridade da evangelização, a ousadia de dizer a verdade, a vontade e a determinação de trazer das trevas para a luz o perdido. Nós abençoamos a certeza de que nós somos de Deus, e que se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Dá-nos um 2022 cheio da tua presença. Dá-nos 2022 maravilhoso diante de ti. Dá-nos as almas, dá-nos a vida, faz-nos crescer, nós e a nossa casa. Aleluia. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Eu também quero clamar agora para que a Igreja Cristã da Família obedeça ao Senhor. O Senhor nos deu um recado ano passado, desde então nós estamos obedecendo. Ele falou: vocês têm negligenciado o Espírito Santo. E só o Espírito Santo é que nos vai ajudar na caminhada, que vai ajudar a família a permanecer unida. E nós obedecemos, não vamos negligenciar, vamos nos posicionar. Espírito Santo, toma o seu lugar de honra na Igreja Cristã da Família. Toma o seu lugar de honra, porque o próprio Jesus Cristo honrou o Espírito Santo. Ele falou: eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Eu vou embora, porque Ele, nesse momento, até o fim da caminhada, é mais importante do que eu. Foi escrito isso. Nós precisamos nos posicionar. E eu vou orar isso, para que o Espírito Santo tome a liberdade na igreja. E Ele vai ajudar a família a permanecer unida, porque foi isso que trouxe meu filho para a casa do Pai. Meu filho estava longe dos caminhos de Deus, e eu comecei a guerrear e pedir uma ajuda fortíssima para o Espírito Santo, e dar uma ordem para o inferno tirar a mão do meu filho. E quando eu me posicionei, e o Paulo também, meu filho voltou para a casa do Senhor. Meu filho voltou para Jesus. É o Espírito Santo que nos ajuda na nossa caminhada. Jesus falou: chama a noiva e manda ela se preparar, porque Ele está vindo buscar a noiva, mas a noiva não está preparada. Então eu vou orar agora. Amém? Pode continuar, Tata. Senhor, te agradecemos pela tua presença na nossa igreja, pela sua luz na nossa igreja. E te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, e nós vamos te obedecer em tudo que o Senhor fala. E o Senhor falou: vocês têm negligenciado o Espírito Santo. Então nós queremos te pedir perdão como Igreja Cristã da Família. Perdão, Senhor. E que o Espírito Santo tome o lugar de honra na nossa igreja, assim como Jesus já tem o lugar de honra. E Deus, então nós queremos adorar ao Senhor. Espírito Santo, se manifesta. Se manifesta, enche, se manifesta, enche-nos, leva-nos até as profundezas do Senhor. Aquilo que o Senhor quer revelar nas suas profundezas, como está escrito em 1 Coríntios, Deus quer nos revelar as profundezas dele. Eu quero, vocês querem? Posicionamento. Aleluia, glória a Deus.
queremos nos posicionar. Amém. 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 Temos aqui 209 posicionados no YouTube. Aleluia. Um grupo aqui. Mas essa mensagem vai para você que está ouvindo depois. Amém. E eu quero lembrar aqui que agora começa o Aleluia. trabalho. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Aleluia, Espírito Santo. E tem uma coisa muito prática que você pode fazer. Você pode começar já, a partir desse domingo, a falar de Deus para alguém. Aleluia. Dia 1º de dezembro é o dia da boa notícia. Vem, Espírito. 1º de dezembro é uma oportunidade de você falar de Jesus, o Salvador, para alguém. Aleluia. Espírito Santo está nesse Exercite lugar. isso. Amém. Entre no aplicativo, faça esses 4 dias de mensagem e dê uma boa notícia. Amém. Nós queremos um ano cheio de boas notícias. Amém. Há tremendas notícias acontecendo. Então, não olhe para aquilo que não está do seu agrado. Olhe para aquilo que Deus está fazendo. Amém. Não leia a notícia do jornal dos homens. Ouça as boas novas do céu. Aleluia. Ainda dá tempo. Nós temos uma excelente notícia. Amém. Nós vamos começar a propagá-la. Jesus é o Queremos, Salvador. Senhor. Jesus é o Senhor. Te adoramos. Jesus é o dono da igreja. Te adoramos. Deus abençoe você. Aleluia. Deus abençoe a igreja que está na família.